Oi mamães, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal das mamães. E antes de começar esse vídeo, já vamos logo para aqueles pedidos de sempre. Deixa teu like aqui embaixo para me ajudar. Comenta aqui outros assuntos que você quer que eu traga, né? Além dos que eu já trouxe e o que eu estou trazendo hoje. Então, chega de enrolação e vamos pro vídeo. Então esse vídeo é de fato sobre mim depois da maternidade, ou seja, depois que eu virei mãe. E vou estar explicando um pouquinho o porquê de cada um desses fatos aqui sobre mim está diferente, né, depois da maternidade. Então o primeiro aqui eu achava que tudo era preto no branco. Por que eu achava isso? Por conta de que eu via que muitas mães conseguiam fazer um ótimo trabalho com os filhos. Então eu pensava assim, eu vou fazer isso, isso e isso e vai dar certo. E aí depois que eu virei mãe, eu vi que não é bem assim, né? Todos vocês aqui vão concordar comigo que a criação de um filho é muito mais complexa do que a gente acha que é, ou que a gente vê de fora, né? Muitas vezes a gente vê a criança toda educadinha, toda comportadinha, mas isso tudo demanda um trabalho dentro de casa. Mas nem sempre só depende disso, porque cada mãe, cada pai teve uma criação totalmente diferente. Então cada um vai querer trazer um pouquinho da sua própria criação para o filho. Então o que acontece? Muitas vezes a criança, ela vai puxar um pouquinho mais pro pai ou um pouquinho mais para a mãe. Mas a personalidade dela vai vir de berço já. Então a criança vai ter a sua própria personalidade. Então não tem como eu, como mãe, chegar e impor para ela ser de uma maneira, sendo que ela tem a própria personalidade dela. Então muitas vezes a gente acaba achando que a criança é difícil por conta da personalidade dela, mas não é. Simplesmente é um jeitinho dela. Então isso foi algo que mudou, né? Eu achava que seria de uma maneira, mas o Caleb é totalmente diferente do que eu achava que ele iria ser ou que eu achava que eu ia conseguir impor para ele ser. O segundo fato, então, eu achava que as regras se aplicavam a todos os bebês e crianças. Como assim? Então, eu vou citar um exemplo, porque são inúmeras coisas. Mas um exemplo é, o Caleb. Eu tava tendo um tempinho atrás um problema pra fazer ele dormir, né? Eu até comentei ali no meu Instagram, pedi ajuda, né? Se alguma mamãe pudesse me dar alguma dica. Porque assim, eu já tava correndo atrás de muitos perfis que falam sobre essa questão do sono, né? Do bebê e tudo mais. Eu tava indo atrás já disso. Só que eu fui atrás de muitos e eu tentei aplicar várias dessas dicas, mas nenhuma deu certo pro Caleb. Então eu já tava entrando em desespero. E aí eu me peguei lembrando e pensando, né, que muitas vezes a gente acha que todas as crianças são iguais, todos os bebês a gente vai botar na cama, eles vão dormir, e isso que é o nosso erro, porque a gente cria tanta fé, tanta esperança, né, sobre a questão na minha questão é sobre o sono, né, do bebê, que eu achava que todos os bebês eram iguais. Então, se eu fazer isso, ele vai dormir, porque aquele outro bebê deu certo. Então, é sobre isso, né? Sobre achar que todos os bebês são iguais e a regra se aplica a todos. E não é assim. A gente vê, passa na pele. Todas as mães aqui tiveram mais de um filho, podem falar com mais propriedade do que eu, porque sabem que nenhum filho é igual. A maioria dizem que os filhos são bem diferentes. Até gêmeos que nascem juntinhos, têm personalidades totalmente diferentes. Então, que dirá os filhos que têm distância maior, né, de idade. O fato número 3, então, eu achava que ia gastar horrores com fraldas. E assim, eu não sei se é só comigo isso, não sei se todas as mães têm essa mesma visão do que eu, mas assim, na minha cabeça, todo mundo falava assim, meu Deus, eu não quero ter outro filho, porque quem já tinha, né? Eu não quero ter outro filho porque gasta muito com fralda, não sei o que, não sei o que. Mas assim, na minha visão, eu não acho que o Caleb gaste muita fralda. Eu acho que ele gasta razoavelmente. E assim, não é que eu deixo ele sujo, não é isso. Mas a gente tem que ter um critério ali pra estar trocando a fralda. Você não vai, cada xixi que o bebê fazer, você vai lá correndo trocar a fralda. Não, também não é assim, né? A gente não acha dinheiro no lixo. Então, assim, eu deixo ele com a fraldinha até
a fraldinha ficar um pouquinho cheia, quando eu vejo que ela já tá volumosinha e um pouquinho pesada, eu já vou e troco. O cocô eu troco na hora, óbvio que eu não vou deixar ele, né, cagadinho ali muito tempo, porque isso até pode causar problemas de assadura pra ele. Então, assim, eu troco ele, eu fico trocando toda hora, mas eu também não deixo ele muito tempo. E assim, eu, no meu cálculo, assim, que eu vejo, ele gasta mais ou menos uns 3,5 pacotes de fralda por mês. A gente sempre procura a comprar a fralda na promoção, né? A gente usa a Mili, a Huggies e a Pampers, tá? Mas o que a gente mais usa mesmo é a Mili. Então a Mili é aquele pacote bem grandão que vem em 70 e poucas, eu acho, fraldas. A gente às vezes já pegou por R$ 50, às vezes 54, às vezes 60, varia. O preço normal dela é 75, mas a gente pega ela às vezes por R$ 50, 55, já chegamos até ver ela por R$ 40. Mas não conseguimos pegar dessa vez. Mas então, assim, ele usa aquele pacotão grandão. Pra dormir, eu sempre boto a Huggies do pacote vermelho nele, que eu acho que é uma fralda mais parecida com a Pampers. Eu acho ela muito parecida com a Pampers. E como a Pampers é bem carinha, né? Então a gente não consegue comprar sempre. Às vezes a gente consegue, mas não é sempre. Então eu boto a fralda que é mais confortável pra ele dormir. E durante o dia eu mando pra creche em casa a Mili. Fato número 4, então, eu achava que birra era besteira e que era questão de criação e correção. Olha, eu tô vendo por experiência própria que não é bem assim. Eu achava assim, ó, eu sempre dizia pro meu marido, eu não vou jamais deixar o Caleb fazer as birras dele e a gente fazer o que ele quer. Eu não vou ficar deixando ele fazer a gente passar vergonha em público na frente dos outros. Eu só tô tomando lambada por causa disso. Porque já me fez passar cada vergonha, principalmente lá na frente da creche quando eu vou buscar ele. Porque antes ele mamava, já eu ia buscar, já dava mamar lá. Agora eu já tava cortando isso. E aí, quando eu comecei a fazer isso, ele começou a ficar bravo. Então, ia botar ele na cadeirinha, lá na frente da creche, ele já começava a se espernear todo, gritar, berrar, fazer birra. Isso quando ele não vinha até em casa chorando, né? Então, assim, eu tava até conversando com uma amiga minha esses dias atrás, que ela tava contando algumas coisas sobre a filha dela, e ela disse que é mais ou menos parecido com ele. E assim, lá na creche, pelo que a gente vê, que as profs contam da rotina e tudo mais, a gente vê que eles são totalmente diferentes do que eles são em casa. Então, eu posso dizer com propriedade que a questão de birra não é questão de criação e correção, porque a gente corrige, a gente faz o melhor. Claro que a gente não vai surrar ele, né? Porque ele é um bebê, ele tem 1 ano, a recém, né? Ele não sabe falar, ele não. Agora que aprendeu a andar, então eu não posso surrar ele, não posso bater pra ensinar nada, porque ele não vai aprender, ele vai aprender a me bater de volta. Então eu converso com ele, né? Eu tento ficar insistindo, eu tento ficar reafirmando que aquilo ali é errado. Mas o que a gente pode fazer, né? Eles estão em constante mudança, eles estão recém descobrindo, né, como eles são, aprendendo a lidar com os sentimentos deles. Então, o que a gente pode fazer, né, é ter paciência, que é uma coisa que a gente adquire com abundância depois de ser mãe. E esperar, né, que isso vai mudar com o tempo. E, claro, continuar insistindo, né, corrigindo, ensinando, conversando, para eles poderem mudar e se moldar da maneira correta. Fato número 5. Eu achava que o bebê iria entrar automaticamente em cada fase, como instinto. Meu Deus, isso aqui foi uma das coisas que eu mais sofri, eu acho. Porque assim, quando o Caleb ele começou a aprender a comer, a introdução alimentar ali com 6 meses, né? A gente começou a dar comida pra ele, só que ele rejeitava muita comida. Eu acredito que até compartilhei, né, isso ali nos meus stories do Instagram, quando isso tudo estava acontecendo. Eu pedi ajuda também, né, e algumas pessoas foram tentando me dar algumas dicas, mas também nada funcionava. Assim, na minha cabeça, eu tinha certeza que quando fosse a fase da introdução alimentar, por instinto, ele ia começar a aprender a comer, ia ir sozinho, ia tudo acontecer, ia fluir automaticamente. Mas não foi isso que aconteceu. O Caleb, ele demorou muito tempo para introduzir a alimentação nele, com quase, sei lá, 8, 9 meses. Ele foi aprender a comer mesmo. E muitas pessoas já vinham me falando antes, né? Muitas mães vinham me falando que com 4 meses eu já poderia começar a dar uma frutinha amassada, um mamãozinho, frutinhas mais molinhas, né? E uns caldinhos assim e tal. Só que o meu marido, como ele
sempre pesquisou muito, sempre buscou, né, estar entrosado, inteirado com assuntos relacionados aos filhos, né, a criação e tudo mais, ele não achava correto, né? Então eu não insisti, né? Porque também se acontecesse alguma coisa eu não queria ser culpada por isso. E aí a gente acabou não dando. E quando fechou os 6 meses que a gente começou a tentar a introdução, teste, ele sofreu um pouquinho, né? E até eu comentei nos stories do Instagram que teve uma prof que ela foi assim o meu ombro amigo nesse processo. Ela me ajudou demais, ela conversava demais comigo, me dava muito apoio. Ela fez a parte dela também lá, e tenho certeza que as outras também fizeram, né? Mas ela foi a que mais, assim, pegou na minha mão pra me ajudar. Eu confesso que por muitas vezes eu saía de lá chorando de muita raiva que eu sentia dela. Ela já sabe disso, já falei isso pra ela. Porque eu tentava, né? Eu me esforçava ao máximo em casa, eu e meu esposo, só que realmente ele não queria comer, porque ele mama no peito, né? E ele gostava demais. Então, eu via que ele não queria trocar o peito pela alimentação, né, sólida. Então, ele sofreu um pouquinho por causa disso, mas a gente foi tentando, né, foi insistindo. E no dia que ela disse assim pra mim: mãe, leva o Caleb no pediatra, porque ele não tá querendo comer, isso não é normal, já era pra ele estar comendo na idade dele, e isso é prejudicial pra ele. Então eu levei ele no pediatra, isso foi numa terça-feira, eu levei ele, conversei com o médico, e o médico disse, olha, se ele tá mamando bem, não tem o que a gente fazer, não tem como obrigar ele a comer. E pra falar a verdade, pra ser bem sincero contigo, ele tá, na verdade, até com um risco de sobrepeso, que ele tá bem gordinho e ele tá quase chegando ao nível de obesidade. O médico falou assim pra mim. E aí eu fiquei surtada, né? Porque eu pensei, poxa, o que que eu vou fazer, né? Eu tô tentando fazer meu filho comer, ele não come. O que que eu vou fazer? A única coisa que ele já faz Ai, passei pro celular. A única coisa que ele faz é mamar no peito. E a médica até falou isso, brincou com o Caleb e disse: olha, rapazinho, se você não começar a comer, a gente vai ter que tirar o TT de você. Falou assim, brincando. E aí a gente chegou em casa naquele dia e à noite eu fiz um purezinho de batata pra ele, porque por mais que ele não comesse, eu sempre fazia e tentava insistir. E aí a gente fez um purezinho, eu temperei com alho, tudo certinho, né? Botei ali temperadinho pra ele. E a gente deu. E assim, ele comeu tanto naquela noite, tanto que a gente achou que ele ia passar mal, porque ele nunca tinha comido daquela maneira. Ele mal comia uma colherzinha ou duas. E ele comeu tanto, mas tanto que a gente achou que ele ia passar mal. E no outro dia, na quarta-feira, eu levei ele pra creche e quando eu fui buscar, a prof disse: mãe, eu quase chamei a creche toda pra ver ele comendo, porque para ter testemunha, porque a gente nem tava acreditando que o Caleb tava comendo. Ele comeu todas as refeições, durante o dia são 4 refeições lá na creche. Durante todas as refeições ele comeu e comeu muito. O que que tu fez pra ele? Eu disse: olha, eu não sei. Eu levei ele no pediatra, no médico, como você tinha falado. E à noite, ontem, ele comeu também muito, a gente também ficou super surpreso. E agora ele comeu aqui na creche. Então, desde aquele dia, ele começou a comer e não parou mais. Então, hoje ele come bem. Na creche sempre vem na agenda que ele come super bem. E é isso, né? Eu até me prolonguei aqui, né, nesse fato. Mas eu achava realmente que ele ia começar a comer sozinho por instinto e não foi assim. E eu já vi crianças que são loucas pra comer, a mãe fala que a criança via, parecia que tava doida pra comer aquilo, fechava 6 meses, ela começava a dar e a criança comia como se estivesse comendo sempre. Então com o Caleb não foi assim e eu achava que seria, mas foi totalmente o contrário. Então, mais uma vez, né, reafirmando que a regra não se aplica a todas as crianças, não é regra. Talvez esteja um pouquinho diferente aqui o ângulo da câmera, mas é por conta de que a hora que eu tava editando, eu vi que esse fato de número 6 ele ficou todo embaçado, a gravação não focou, então eu tive que gravar de novo essa parte, tá? Então, o fato de número 6 que eu achava que o bebê largaria o peito depois que começasse a comer. Então, eu achava que quando o Caleb começasse a comer, ele ia deixar de mamar, por conta de que já tá comendo outras coisas diferentes, né? A comida seria melhor que o leite, mas não foi isso que aconteceu. O Caleb, ele tem 1 ano e 1 mês e ele mama até hoje. E ele mama até às vezes 3 vezes durante a noite. Ele mama de tardezinha quando ele chega da creche. E nos dias que ele tá em casa comigo, ele quer mamar direto. Eu tenho que ficar dando uma controlada pra ele comer também comida, né?
Mas ele mama até hoje. E então é um fato, né, que eu achava que aconteceria, mas não aconteceu. Até agora até no começo, quando ele era RN, eu tentava intercalar a mamadeira e o peito. E ele chegou a tomar fórmula, só que como ele teve um problema, ele ficou trancadinho, o médico mandou parar de dar, eu fiquei um mês sem dar pra ele. Mas depois, como ele me machucava demais, eu acabei tentando voltar a dar, mas ele não quis, troquei as fórmulas, não quis. Então ele continuou no peito, né, só no peito e agora comendo. Então eu pretendo até os 2 anos desmamar ele. Mas pra mim isso vai ser algo que vai ser um pouco difícil por conta de que tenho uma ligação muito forte com ele, um vínculo, né, quando ele tá mamando, eu tô amamentando. Então eu acredito que vai ser um pouquinho difícil pra mim. O sétimo fato, então, eu achava que a minha vida não mudaria em relação ao modo geral. Como assim? Quando eu tava grávida, eu falava pro meu marido, e era algo que a gente tinha concordância, a gente concordava nisso. A gente dizia, a nossa vida não vai mudar totalmente, como as pessoas falam, em relação a quê? As pessoas falam assim, eu não gosto de sair de casa porque é ruim, eu tenho que levar muita coisa do bebê, eu tenho que levar brinquedos, eu tenho que levar carrinho, eu tenho que levar as coisas para alimentação, comida, etc, etc. Mas assim, eu e meu marido, a gente sempre concordou que a gente não deixaria isso ser um obstáculo, né, pra gente continuar vivendo a nossa vida da maneira que a gente gostava. A gente gosta bastante de sair, no momento a gente não sai tanto porque a gente tá sem o nosso carro ainda, e aí pra gente é um pouco mais complicado, mas às vezes a gente ainda sai. Algo que a gente sempre concordou é que a nossa vida não mudaria tanto a ponto da gente deixar de fazer as coisas que a gente gostava como um casal e como uma família. Então a gente sempre falava, olha, não, a gente não vai deixar de sair por causa do nosso filho, a gente vai ensinar ele a se comportar e coisa e tal. Mas não foi bem assim. Então a prova tá aí hoje, né? É claro que a gente tem uma dificuldade um pouco maior por conta do carro, né? Mas o Caleb, ele é uma criança extremamente agitada, ele é ligado no 220. E isso não, pra mim não é um defeito, é algo que eu gosto muito nele, porque significa que ele vai ser uma criança desenvolvida quando ele for adulto, ele vai ser inquieto, ele vai estar sempre ativo. Isso é uma coisa boa, é uma característica boa. Então, acaba que isso torna um pouquinho mais difícil da gente sair, né? A gente vê já indo na igreja, já é algo que é um pouquinho difícil, porque ele não para, e agora que ele tá caminhando, ele quer tá correndo, né? E querendo ou não, isso é algo que tira atenção, atrapalha um pouquinho, assim, digamos, as outras pessoas. E ainda a nossa sorte é que a gente tem ali o cultinho das crianças, né? No momento ali da palavra, da ministração, eles descem com as professoras, ali eles brincam, elas contam historinhas e coisas assim. E acaba que ajuda um pouquinho a gente. Mas por ir na igreja ali, a gente já vê que é um pouco difícil. E até pra ir na casa das pessoas, né? Acaba por ele ser curioso, ele quer mexer nas coisas e as pessoas não gostam. A gente tira, tenta, fala que não pode mexer, mas ele ainda não entende, né? Então, isso é algo que mudou. A gente falou que seria dessa forma, a gente não mudaria, mas mudou, infelizmente. Mas a gente sabe que isso é passageiro, momentâneo e não vai durar para sempre. O oitavo fato, então, eu achava que conseguiria manter a alimentação regrada até os 2 anos. Gente, isso aqui é cilada. Vocês nunca falam assim, ó. A não ser que você for uma mãe assim extremamente dedicada a isso. Não, eu vou fazer isso e aí você se empenha e vai até o final. Se você for uma mãe assim, beleza, pode falar. Mas se você for uma mãe como eu, a minha personalidade, você não fale nunca isso, que é cilada, tá? Então, assim, eu e meu marido, a gente concordou que a gente queria manter a alimentação dele saudável, porque a gente não quer que ele cresça tendo os maus hábitos que nós temos, de comer só porcaria e comer coisas que não são saudáveis para a saúde, que não são benéficas para a saúde. Então, a gente, desde que ele começou a introdução, a gente dá bastante fruta, ele adora fruta. Mas quando a gente começou a dar alimentos sólidos para ele, a gente dava só o básico, né? Arroz, feijão, macarrão, a gente botava um molhinho ali para não ficar seco, né? Mas nada muito processado, a gente tentava fazer um molho mais natural, com tomate ali só, né?
E até que tava dando certo. Daí a gente dava batata, a gente dava polenta, alimentos assim, mais o básico, assim, mais o bruto, né? Mas agora que ele fez 1 ano, tá muito difícil da gente continuar. Outra coisa que a gente sempre falava é que o doce a gente daria apenas depois dos 2 anos, então 0 doces até os 2 anos. Só que assim, é muito complicado, né? A gente que depende muitas vezes de outras pessoas e estar em outros ambientes que o filho não vai estar. E eu tô dizendo isso porque muitas pessoas não entendem isso, essa decisão, né? E acabam não respeitando. Então, antes do Caleb ficava na casa de outras pessoas, né? Ficava na casa dos meus pais, né? Do meu pai e da minha madrasta. E eles sempre foram as pessoas que respeitaram. Mas eles são avós, né? Então a gente sabe como os avós são. Os avós querem fazer as vontades dos netos e querem agradar. Então, já de um tempo pra cá, eles querem dar coisinhas boas, né, pra ele. Então, agora a gente não tá conseguindo mais manter isso. Já teve pessoas que deram doces, bolachas recheadas escondidas pra ele. E é óbvio que eu não gostei, eu fiquei muito chateada, porque essa é uma decisão nossa. Se a gente tá fazendo isso, é porque a gente acredita que isso é o melhor pra ele. Então, eu fiquei chateada porque a pessoa não me respeitou. Então, é a pessoa que eu já não vou mais confiar o meu filho. Mas agora a gente tá, né? A gente tá sendo um pouquinho mais maleável, né? A gente tá tentando soltar um pouquinho as rédeas, porque infelizmente a gente não vai conseguir prender ele sempre, né? Não vai conseguir evitar. Então agora a gente deixa ele comer aquelas bolachinhas de água e sal, bolachinha da vaquinha, mas ele vai só roendo, né? E muita coisa ele joga fora. Então, esses dias a gente deu já pãozinho pra ele vai roendo igual um ratinho. A gente já deu bolo pra ele, óbvio, sem cobertura, e não é bolo de chocolate, né? Então ele vai, come um pouquinho também e não come tudo. Ele come bem pouquinho. Esses dias até meu marido deu alguma coisa pra ele que eu nem lembro o que foi. Mas eu sei que ele lambeu assim e cuspiu fora. Eu sei que era doce, mas eu não me lembro exatamente o que era. Ele lambeu e cuspiu, porque ele não gostou. Então eu já fiquei feliz, né, ali naquele momento. Mas a gente tenta não dar, né, ainda coisas processadas, muito processadas, sucos, essas coisas que tem muito açúcar. Eu sei que isso vai ser quase inevitável, né? Mas a gente vai continuar tentando, né, se esforçar para manter isso até pelo menos os 2 anos de idade. Então, o fato de número 9, eu achava que seria igual nos filmes, que eu conseguiria trabalhar ou fazer tarefas domésticas e que o bebê ficaria brincando quietinho ali no cantinho. Quem é mãe sabe que isso não é real. Quem é mãe sabe que isso não existe, só nos sonhos, a não ser que o seu filho seja aquelas crianças extremamente calminhas, que tipo assim, tudo certo, good vibes, que você coloca ali no cantinho, dá o brinquedo e ela brinca quietinha. Mas assim, vocês já viram, né, pelo que eu falei do Caleb, que ele não é assim. Não é nada assim, nem um pouquinho. Tanto que eu dou brinquedos pra ele, a gente compra brinquedos, tá sempre comprando brinquedos diferenciados pra tentar fazer com que ele prenda mais a atenção dele. Porque assim, a atenção dele e o interesse dele dura assim, sei lá, nem 1 minuto, eu acho, no brinquedo. Ele tá ali brincando, daí daqui a pouco ele já joga longe o brinquedo, ele joga com toda a força e não quer mais. E assim, a do Caleb é que a gente sente com ele pra brincar. Então, todo dia a gente tem que dedicar ali pra ele pelo menos 1 hora pra sentar e brincar com ele, as brincadeiras que ele gosta. A gente até tenta fazer brinquedos pra estimular, né? Então, a gente tem um brinquedo ali que ele gosta bastante, é uma garrafa que a gente bota lápis dentro. E aí a gente joga todos os lápis no chão, esvazia a garrafa, senta com ele e começa a colocar o lápis ali. Aí ele vai e coloca. Outra coisa que eu faço também com ele é depois que a gente termina de brincar, fala assim pra ele, filho, vamos guardar agora os brinquedos? Aí eu pego os brinquedos, alguns já começo a guardar no baúzinho, e aí ele vai e me ajuda a guardar. Então eu já tô exercitando isso nele. Mas a gente tem que sentar com ele e dedicar tempo pra brincar, porque ele não gosta de brincar assim sozinho com os brinquedos. E aí, tanto que eu já falei, né, que eu queria, a minha intenção era trabalhar em casa pra cuidar do Caleb. Mas não rolou, não deu certo. Eu tentei de verdade, mas ele chorava bastante porque ele queria a minha atenção. E aí eu ficava muito nervosa porque eu tinha que entregar o serviço
mas eu queria também dar atenção pra ele. Então não dava certo, tive que botar ele na creche. Não me arrependo, porque ele desenvolveu demais. Mas assim, o Caleb literalmente, definitivamente, não é uma criança que fica no cantinho brincando. Então pra mim foi só doce ilusão mesmo. E o 10º e último fato, então, é que eu não ia ficar deixando o meu filho com os outros. Sim, gente, essa é a verdade. Eu dizia que eu não ia deixar meu filho com ninguém, porque eu tinha a ciência que quando você deixa teu filho com outra pessoa, a pessoa vai cuidar dele da maneira que ela quer. Então ela vai ensinar o que ela quer, ela vai dar o que ela quer pra ele comer e assim por diante. Então eu dizia que eu não ia jamais deixar com ninguém, nem com avós, porque os avós é pior ainda, né? Os avós querem fazer à vontade, querem mimar. Gente, cilada, tá? Cilada, corre dessa cilada. Corre dessa cilada, porque hoje em dia, se alguém se oferecer pra ficar com o Caleb, gente do céu, eu dou até a mala pra levar. Porque eu sei que parece cruel, mas não é. Você que não é mãe, você não me julgue, porque você vai pagar com a língua, né? Aquele famoso pagar com a língua. Porque eu tô pagando. Hoje em dia, se é uma pessoa se oferecer, né? Pra ficar claro que eu não vou deixar com uma pessoa totalmente desconhecida, né? Mas os dindos, as pessoas que são muito próximas dele, né? É que muitas vezes o Caleb já ficou com meu pai, né? Com a minha madrasta, meus pais, pra gente tirar algum compromisso na igreja ou até em outro lugar. Um dos exemplos é que ele foi pra creche, né? Então eu deixo com pessoas que antes eu não conhecia, né? Não sabia nada. Hoje eu conheço mais, mas antes eu não fazia ideia de como era a pessoa. Então isso foi uma das coisas que mudou, né? Eu dizia que isso não ia acontecer jamais, que o Caleb ia só ficar comigo, com o meu marido. E isso foi um dos fatos que mudou. E eu sei que eu tinha falado que eram 10 fatos, né, sobre mim que mudaram depois de ser mãe, mas eu vou deixar um aqui de bônus, o 11º fato. Esse é um fato que não mudou. Eu vou deixar ele aqui de bônus, né? Então, o fato é que... Me odeiem, gente, vocês vão me odiar, porque esse fato aqui é polêmico. Eu dizia que eu não deixaria de comprar as minhas coisas, né, de investir em mim, depois que tivesse o Caleb, e isso é algo que se mantém, é algo que não mudou. Eu ainda continuo investindo em mim, porque antes de ser mãe eu sou mulher, eu sou esposa, né? Então, eu continuo, né, me mimando também. É óbvio que se o meu filho precisa primeiro, eu vou buscar a suprir a necessidade dele, eu vou investir primeiro nele. Então, obviamente, né, eu não vou deixar meu filho de lado pra me manter. Mas isso é algo que eu falei que eu não mudaria e é algo que eu não mudei. Eu continuo ainda, né, eu me esforço pra me mimar de vez em quando, pra comprar as coisas que eu gosto, né? As roupas que eu quero, calçados que eu quero. Isso, claro, quando eu tenho condições, né? Também não vou tirar de onde eu não tenho. Mas isso foi algo que se manteve. Então, esse foi um fato sobre mim que não mudou. E eu deixei aqui de bônus pra vocês. Vamos ver se alguma mamãe vai se identificar. Deixa aqui nos comentários pra mim se você também dizia isso e você manteve ou se você mudou. Então, mamães, esse foi o vídeo de hoje, né? 10 fatos sobre mim que mudaram depois que eu virei mãe. E eu digo que são fatos sobre mim porque é algo muito pessoal, né? Um pensamento meu, um pensamento que eu tinha antes de ser mãe, né? Que eu achava que eu faria e hoje eu faço diferente. E aí eu deixei aquele 11º ali de bônus, né? Que foi um fato que se manteve. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo pra mim nos comentários. Eu quero saber de vocês se vocês também falavam, né? Algo assim parecido e vocês mudaram depois. Ou se teve algo que vocês diziam que não iam mudar e manteve. Então eu quero muito saber de vocês também, né? Interajam aqui embaixo nos comentários, deixem ali pra gente conversar, eu vou estar tentando responder todos os comentários de vocês. Então a gente se vê no próximo vídeo, né? Eu vou ficando por aqui. Já peço, né, de novo pra vocês, reforçando, que deixem o comentário, deixem o like, que se inscrevam no canal se ainda não forem inscritas. Compartilhem, gente, o link do canal com mamães que vocês acham que vai se interessar por aqui pelo canal, que vai se interessar pelos assuntos que a gente aborda aqui. E é isso. Então, eu deixo um beijo maternal no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!